Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar em um assunto fascinante: a anatomia palpatória do ombro e do braço. Pensa nisso como se a gente estivesse aprendendo a ler um mapa do corpo humano, só que com as mãos. É uma habilidade, assim, essencial para quem trabalha com saúde, para poder diagnosticar e tratar com muito mais precisão. E olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar pelo alicerce de tudo, a base da palpação. Depois, vamos de fato mapear os pontos-chave do ombro, os marcos ósseos. Em seguida, a gente sobe uma camada para os músculos da cintura escapular, avalia os músculos do braço e, no final, a gente amarra tudo, entendendo por que cada detalhezinho aqui é tão, mas tão importante. Então, a grande ideia que a gente vai explorar, e que pode até soar um pouco estranha no começo, é que para palpar um músculo do jeito certo, a gente não começa no músculo, a gente começa no que está embaixo dele. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Poxa, com tanta camada de tecido uma em cima da outra, como é que a gente consegue isolar, ter certeza de que está tocando na estrutura certa? A resposta é bem mais simples e elegante do que parece. É isso, esse é o segredo. O esqueleto é o nosso mapa, a nossa referência que não muda. Se a gente dominar onde estão os marcos ósseos, a gente ganha as coordenadas exatas para achar qualquer músculo que se prende neles. É a fundação de tudo. Então vamos botar a mão na massa, começando por esses sinais de trânsito anatômicos que ficam bem na ponta do húmero, o osso do braço. Esses pontos são a chave para a gente desvendar toda a região do ombro. O nosso primeiro marco é o tubérculo maior. Tenta imaginar ele como uma grande saliência óssea na parte de fora do ombro. É ali que vários músculos super importantes, como os do manguito rotador, se prendem. Achar esse ponto é o primeiríssimo passo para avaliar esses músculos. Então, como a gente acha ele? O segredo está no movimento. Primeiro, a gente acha o acrômio, sabe aquela pontinha óssea mais alta do ombro? Aí desliza os dedos um pouquinho para baixo. A mágica acontece agora. Quando a gente gira o braço da pessoa para dentro, essa rotação medial faz o tubérculo maior que estava meio escondido saltar bem debaixo dos nossos dedos. É uma técnica fantástica. Agora, vamos encontrar o vizinho dele, o tubérculo menor. Ele é um pouco mais discreto, fica mais para frente, é um pouquinho mais difícil de achar, mas é super importante também. É nele que o músculo subescapular se fixa. A técnica é quase a mesma, só que o movimento é o oposto. A gente mantém os dedos no lugar e dessa vez faz uma leve rotação do braço para fora. Ao fazer isso, a gente sente o tubérculo menor deslizar sobre a ponta dos dedos. É um exemplo perfeito de como o movimento revela anatomia para a gente. E aqui na imagem a gente vê direitinho como isso funciona na prática. Repara como uma mão fica ali paradinha, palpando, enquanto a outra controla a rotação do braço. Essa dança, essa interação dinâmica que permite diferenciar uma estrutura da outra com clareza. E olha que interessante, entre esses dois tubérculos, o maior e o menor, existe um tipo de vale, um sulco. E esse espaço não está ali à toa, não. Ele guarda uma estrutura muito importante, que, aliás, costuma ser uma baita fonte de dor no ombro. Exatamente, esse vale é o sulco intertubercular ou sulco bicipital, e ele serve como um túnel protetor para o tendão da cabeça longa do bíceps. Por isso que quando a gente palpa essa área, não estamos sentindo só o osso, estamos avaliando a saúde desse tendão. Uma vez que você acha os dois tubérculos, o sulco está exatamente entre eles. Simples assim. Ok, agora que a gente já tem o nosso mapa ósseo bem estabelecido, podemos começar a identificar os músculos que se ancoram nele com muito mais confiança. Vamos ver como isso funciona na prática com alguns músculos bem importantes da cintura escapular. O que é muito legal aqui é como a gente usa a contração do músculo para fazer ele aparecer. Para o serrátil anterior, por exemplo, o simples ato de empurrar a mão do terapeuta para frente ativa o músculo, e aí a gente consegue senti-lo na lateral do tórax. Já para o subescapular, que é bem mais profundo, a gente pede para a pessoa resistir ao movimento de trazer o braço para perto do corpo. Isso permite que os nossos dedos alcancem ele lá na face anterior da escápula. E aqui a gente vê bem essa diferença na prática. À esquerda, o serrátil anterior, que parece uns dedos se espalhando pelas costelas. Em algumas pessoas dá até para ver ele. Já na direita, olha a diferença. É uma manobra bem mais invasiva para a gente conseguir chegar lá no fundo, no subescapular, que fica escondido entre a escápula e as costelas. Seguindo o nosso caminho, a gente desce agora para o braço e vamos dividir ele em duas áreas principais. A da frente, o compartimento anterior, que é dos flexores, e a de trás, o posterior, que é dos extensores.
No compartimento da frente, a estrela do show é, claro, o bíceps. Mas aqui tem um detalhe que muita gente esquece. Ele não é um músculo só. Ele, na verdade, tem duas partes, duas cabeças, a longa e a curta, e cada uma tem um caminho diferente. E é aqui que a origem delas faz toda a diferença. A cabeça curta se prende numa estrutura chamada processo corapoide. Já a cabeça longa, lembra daquele suco bicipital que a gente achou entre os tubérculos? Então, é por ali que o tendão dela passa, num trajeto bem mais complexo, para se prender lá em cima. Entender isso é fundamental para saber porque algumas lesões de ombro afetam diretamente o bíceps. A palpação do bíceps é talvez a mais intuitiva de todas. Quando a gente pede para a pessoa dobrar o cotovelo contra a nossa mão, o músculo simplesmente salta, ele se contrai e a gente consegue sentir o contorno dele bem firme debaixo dos dedos, avaliando o volume e a consistência. Do outro lado do braço, na parte de trás, a gente encontra o antagonista dele, o tríceps. E a lógica para achar o tríceps é a mesma, só que ao contrário. Ao invés de resistir à flexão, a gente vai resistir à extensão do cotovelo. E com a técnica certa, dá para sentir não só o músculo contraindo, mas também diferenciar as 3 porções dele e seguir o tendão forte até o cotovelo. É bem nítido. Mas, no fim das contas, por que essa obsessão toda com os detalhes? Porque no dia a dia clínico, a precisão não é só um exercício de conhecimento, ela é uma necessidade. É o que permite um diagnóstico certeiro e um tratamento que realmente funciona. Essa citação da fonte é um lembrete muito poderoso. Saber exatamente onde ficam os tubérculos e a cabeça do úmero é vital porque é exatamente nesses lugares que as fraturas acontecem com frequência. Um conhecimento que parecia abstrato, de repente, se torna essencial para entender e tratar uma condição bem real e dolorosa. E essa, no final, é a mensagem principal. Palpar não é só sentir músculos, é ser um arquiteto do corpo humano, sabe? É entender a fundação óssea para poder de verdade cuidar das paredes, da fiação, de toda a estrutura que depende dessa base. Para a gente fechar, fica essa reflexão. Quando a gente desenvolve um toque que é preciso, que é informado, o que mais esse toque pode revelar? Além do nome e do lugar de cada estrutura, talvez a gente comece a perceber tônus, textura, temperatura, a resposta da pessoa. E aí, a palpação deixa de ser só uma técnica e se torna uma forma de diálogo. Pensem nisso.